Oi, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E lembrando sempre que a professora está com muitas saudades de vocês. Sei que o momento não continua fácil para ninguém, mas peço assim, de coração, que vocês acessem as aulas, estudem, perguntem se tiverem dúvidas, pergunta no chat da plataforma. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a professora vai ajudar vocês. Depois, corrijam todas as atividades certinho e só aí realizem o teste das aulas. Tá? É importante que esse processo vocês não pulem nenhuma etapa. Então, é assistir a aula, se tiver dúvidas, perguntar para a professora ajudar vocês. Depois, realiza a correção direitinho, como nós fazíamos em sala de aula. E só aí façam os testes, tá? É importante que aconteça tudo isso para o sucesso da aprendizagem de vocês. E saibam que pode contar com a professora assim, sempre, para qualquer dúvida, tá? Perguntem mesmo, igual era em sala de aula. Hoje nós vamos ver um texto que se chama texto expositivo. E o texto de hoje ele é bem legal para vocês aprenderem tudo sobre esse gênero. Esse esquema eu fiz para mostrar as características de um texto expositivo para vocês. Eu quero que vocês copiem ele no caderno de língua portuguesa. Texto expositivo. Para elaborar, é preciso pesquisar sobre o tema. Há elementos que fornecem veracidade ao texto, como datas, testemunhos, fontes autorizadas de pesquisa, entre outros assuntos. A linguagem de um texto expositivo tem que ser clara e objetiva. O texto expositivo visa transmitir informações sobre determinado assunto, explicando-o. Esse texto deve permitir que o leitor identifique claramente qual é o tema central. Hoje, o texto expositivo que nós vamos estudar é muito legal, tá? Nele, nós vamos saber como as pessoas com deficiência auditiva se comunicam. Vamos ao texto expositivo de hoje, então? Sinais que falam. Os seres humanos se comunicam por meio de diferentes linguagens. Artes, como pintura, escultura, música, cinema, teatro, expressões do rosto e do corpo, como sorrir ou apontar com o dedo, e o idioma de sua comunidade linguística. De todas as linguagens, a língua de um povo talvez seja o meio mais complexo de comunicação. Ela não é apenas um conjunto de símbolos e regras. Uma língua traduz a cultura e o modo de ser de um povo. Por isso, cada povo tem sua própria língua. No Brasil, falamos a língua portuguesa, que é um pouco diferente da que é falada em Portugal. Na França, fala-se a língua francesa. Entre os povos indígenas do Brasil, há quase 180 línguas, como o Guarani, o Iaipi e o Apinaié. Todas essas línguas são orais. Isso quer dizer que são faladas com o uso da voz e podem ser compreendidas por pessoas que ouvem. Mas e as comunidades de pessoas surdas, como fazem para se comunicar? Saiba que as pessoas com surdez também têm uma língua reconhecida por lei. É a língua de sinais. Em cada país há uma língua de sinais própria daquele povo. No Brasil, temos a língua brasileira de sinais, Libras, que é composta de um alfabeto, letra a letra, e um conjunto de sinais que representam ideias completas. Tudo isso falado com as mãos e com as expressões faciais e corporais. Vamos conhecer agora o alfabeto datilológico. Com esse alfabeto, a pessoa com deficiência auditiva pode compreender qualquer língua oral e soletrar palavras. Em Libras, ele é usado para nomes próprios e palavras que não têm sinais específicos. Aí segue como é representado cada letra do nosso alfabeto em Libras.
Nós vimos o alfabeto, agora nós vamos ver alguns sinais em Libras. Veja alguns exemplos de sinais. O sinal para casa sofre alteração no ponto de articulação e no movimento, formando o sinal para vizinho. Vejam como a menina está fazendo o sinal para representar casa. E depois como ela muda um pouco para representar vizinho. Para formar o sinal escola, faz o sinal de casa, seguido do sinal estudar. Então, casa mais estudar igual escola. Esses são alguns sinais em Libras para a gente começar a aprender. Para expor um assunto com clareza, o texto expositivo precisa estar bem organizado. As ideias e os conceitos devem estar reunidos corretamente em parágrafos. Então, é muito importante essa estrutura em parágrafos. E os intertítulos ajudam a separar as diferentes informações. Esses intertítulos seriam como subtítulos, tá? Nós temos os títulos e alguns subtítulos, que seriam aqui no caso os intertítulos. Comece a responder no seu livro ou no seu caderno a partir do exercício 2. O texto que você leu está organizado em parágrafos. Nós vimos como é importante esse texto expositivo estar claro em ideias e bem organizado na sua estrutura em parágrafos. Então a pergunta é: há quantos parágrafos no texto? Há títulos e intertítulos? Quais? No exercício 3, pede assim: escreva o parágrafo que corresponde a cada assunto exposto. Então, onde no texto tem essa explicação das diferentes línguas? Eu tenho que voltar no texto, ler de novo, procurar em qual parágrafo está. Eu fiz uma para vocês verem como não é difícil. Se eu voltar no texto, eu vou ver que essa explicação de diferentes línguas está no segundo parágrafo. E eu vou fazer as mesmas com os outros assuntos. Que parágrafo no texto está localizado comunicação em diferentes linguagens? Vou no texto, leio de novo, venho aqui e escrevo. É a mesma coisa para o B, C, D, E e F, mas é importante voltar no texto e ler novamente. No exercício 4, vocês vão circular as alternativas corretas de acordo com o que você observou na questão anterior. Então, eu vou ler cada alternativa e se eu achar que essa alternativa está correta, eu vou fazer um círculo em volta da letra, tá? Isso é tranquilo. No exercício 5, nós vamos fazer juntos. Que informações são dadas após cada intertítulo do texto? Então, volta nos intertítulos, dá uma olhada lá, mas nós vamos responder juntos. Informações sobre o alfabeto depois do primeiro intertítulo e exemplos do uso da língua brasileira de sinais, Libras, depois do segundo. Na organização do texto expositivo também foram usadas imagens. Volta no texto de novo, olha para responder. Que tipos de imagem foram usados no texto? E a B, para que servem essas imagens? Vocês viram que pediu no exercício anterior sobre o uso de imagens, né? Por que se usa imagens no texto expositivo? Para tornar a explicação mais clara, porque nós vimos que um texto expositivo tem que ter a informação clara e objetiva. Pode ser usado daí fotos, quadros informativos e ilustrações. São recursos que vocês vão ver que aparece muito nesses textos, né, para complementar ou para mesmo ilustrar a explicação que está sendo dada. O exercício 7 deve ser realizado com bastante atenção. Tudo isso falado com as mãos e com expressões faciais e corporais. Por que foram usadas aspas em falado? Então, escrevam o que vocês acharam. A 8 e 9 eu quero que vocês realizem, tá? Mas são perguntas pessoais. Isso a professora não vai conseguir corrigir depois. Mas assim, você já tinha ouvido falar sobre a língua brasileira de sinais e libras? Se eu fosse responder, eu já tinha ouvido sim, muito,
e eu tenho muita vontade, inclusive, de fazer um curso para aprender os sinais de Libras. Espero que ainda eu consiga fazer. A 9. A exposição do texto foi suficiente ou você gostaria de saber mais sobre a língua brasileira de sinais? É pessoal também. Mas vocês vão observar que no teste de quarta-feira a professora vai colocar alguns vídeos para vocês aprenderem ainda mais sobre essa língua que é tão fascinante. Aqui eu vou pedir para vocês responderem todos esses exercícios com muita atenção. Lembrem de usar a letra maiúscula, de usar os sinais de pontuação, fazer com letra caprichada. Quem for realizar no caderno, realiza no caderno. Quem for realizar no livro, no livro. E lembre-se que eu tenho que resolver até a aula de quarta-feira. Na quarta-feira, nós faremos a correção dessa atividade, tá? E a professora vai colocar um teste com alguns vídeos bem interessantes sobre os sinais de Libras. E assim, são vídeos que vocês vão poder treinar um pouquinho. É bem bacana, tá? Até lá, então. Fiquem com Deus. Beijão no coração.